TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver. Quero agradecer o carinho, a paciência e a gentileza que toda semana a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Muito obrigado mesmo, de coração. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Friburgo, Pati de Alferes e Teresópolis. Vou anunciar que em breve teremos notícias para essas praças ou essas novas praças que estamos entrando. Será muito bom para todos. Hoje eu trouxe para a senhora e para o senhor o Dr. José Maurício Lima. Ele é infectologista. E vamos falar sobre infectologia, obviamente, né? Covid, Omicron e uma série de coisas pertinentes ao ramo da infectologia. Mas eu primeiramente preciso pedir um breve intervalo comercial. É muito rápido, é apenas 2 minutos. Fiquem conosco, já voltamos. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito se discute a origem do pastel, mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana, uma tradição que você saboreia toda semana na feira, do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer! UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Bom, como eu falei, estamos de volta, foi muito rápido. E eu vou apresentar agora a senhora e o senhor, o Dr. José Maurício Lima, infectologista, que gosta de ser chamado de Dr. Maurício e vamos tratá-lo por Dr. Maurício. Dr. Maurício, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, obrigado por ter aceito o nosso convite. E, de imediato, eu gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores. Quem é o Dr. José Maurício Lima, quem é o Dr. Maurício? Né? Nos conte um pouquinho da sua história, nos conte um pouquinho da sua carreira, nos fale um pouquinho a seu respeito. Caramba, é muita coisa. Bom,
Quando eu nasci, já faz tempo, eu era cearense. Nasci em Fortaleza e no ano de 1971 eu me mudei para Petrópolis para fazer a faculdade de medicina aqui na cidade. Formei-me em 1976 e no ano seguinte já fui fazer a minha primeira pós-graduação na área da infectologia. Foi na cidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo, no então excelente, ainda é muito bom, Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, da Universidade da USP. Depois disso, eu tive o privilégio de ser aluno da Universidade de Brasília, com o Dr. Aloísio Prata, meu professor da segunda pós-graduação, também no ano de 78, não foi em 77, foi em 78. E a partir daí foram algumas outras especializações pontuais. Essas duas primeiras eu me mudei para São Paulo e me mudei para Brasília. E lá em Brasília foi uma coisa assim meio épica, porque naquela época as cidades que serviam de laboratório para o nosso aprendizado, elas ficavam muito distantes e eram uma dificuldade não apenas de alimentação, mas de transporte. Mas foi uma experiência muito boa e eu tenho muita saudade daquela época. Aqui em Petrópolis, eu trabalhei durante uns 4 ou 5 anos no serviço de doenças infecciosas e parasitárias. Era auxiliar de ensino, professor assistente auxiliar de ensino da Faculdade de Medicina de Petrópolis, de onde eu saí em 1980, a convite da então Companhia Eletromecânica Selma para fazer a parte de Medicina do Trabalho. E eu abri mão da carreira de magistério na área da medicina e fui cuidar da minha vida lá na Companhia Selma, hoje GE Selma. E o consultório foi uma coisa iniciada um pouco antes de 1980. E desde então eu estou trabalhando aqui na cidade de Petrópolis com um prazer enorme. E tenho o privilégio de ser um médico muito satisfeito com a sua profissão. Gosto muito do que eu faço e gosto muito de atender as pessoas e conversar para entender os problemas. E eu fico, a partir de agora, à disposição dos seus assistentes telespectadores para qualquer coisa que queiram eventualmente saber. Doutor Maurício, agora que as pessoas já lhe conhecem, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu segmento, do seu ramo dentro da medicina, que é a infectologia. O que a infectologia abrange? O que ela faz exatamente dentro da medicina? Qual é o papel dela? Muito bem. A medicina, ela, na época em que eu fiz essas especializações, a infectologia chamava-se medicina tropical. Era um privilégio do Brasil ficar instalado numa região de clima temperado, onde as doenças infecciosas graçavam com uma velocidade e uma intensidade muito grandes. E foi uma experiência muito boa também. As doenças infecciosas a gente divide basicamente em pelo menos 3 ou 4 categorias. As doenças parasitárias, como por exemplo a ascaridíase, a infestação do intestino pela famosa lombriga, as infecções virais, passando pelas viroses respiratórias, pelas doenças hematológicas, as doenças provocadas por protozoários, como por exemplo
a toxoplasmose, que ainda temos muitos casos, e as doenças bacterianas, que estão absolutamente sob controle com o uso de quimioterápicos e antibióticos atuais. Então a infectologia lida com essas quatro categorias de transmissão de doenças. E é muito bom porque, do meu ponto de vista, é uma especialidade onde a intervenção médica resolve o problema do doente. O doente está assim, está assado, a gente faz o diagnóstico, vê os exames complementares, faz a prescrição e tem um prazer muito grande em recebê-lo de volta mais tarde, curado daquela confusão que ele arrumou. Não é uma especialidade de acompanhamento, regularmente não é de acompanhamento muito demorado. Mas eu tenho o prazer de receber sempre lá no meu consultório as pessoas que eu tenho o privilégio de consultar. E eles gostam do meu atendimento e retornam tirando dúvidas e resolvendo outros problemas que se apresentam a eles. Muito bem. Doutor Maurício, logo no início da sua fala, o senhor falou a respeito das ascaridíase. Só que as pessoas não sabem o que é ascaridíase. Tá? É mais conhecida comumente como sarna. Não. Não? Não. Estou equivocado. Então me explique. A ascaridíase é uma doença provocada por um verme chamado, muito devidamente, Ascaris lumbricoides, que é a popular lombriga. A lombriga. Muito bem. Não, eu queria retornar ao problema da sarna, que é uma coisa muito comum aqui em Petrópolis. Sim, Né? sim. Muito comum. E como é o nome técnico, então, da sarna? É? Escabiose. Escarbiose, exatamente. Mas é chamado de sarna também. É? Com certeza. Isso aqui passou a ser, aqui em Petrópolis, principalmente nas escolas, um problema sério de saúde pública. Né? O senhor falou que todas as doenças tropicais, ou as chamadas doenças infectológicas, elas têm cura. Né? Quase todas. Quase todas. Bom, como combater essa praga disseminada da sarna aqui em Petrópolis? Esse é um problema antigo. Essa cidade, ela me atraiu por um monte de fatores. Um deles era o clima. Em 1970, as temperaturas médias eram razoavelmente mais baixas do que são hoje. E as pessoas, em função do frio que eventualmente fazia no meio do ano, muito pesado às vezes, as pessoas tomavam muito pouco cuidado com a higiene pessoal. E essa característica de não tomar banho é que favorece a instalação da sarna, da escabiose. E a gente nota que ainda hoje algumas pessoas ainda têm uma certa resistência, não tanto. Eu acho que nós tivemos uma evolução boa do ponto de vista de saúde pública com a instalação de um sistema de fornecimento de água potável, tratada. É muito bom o nosso sistema. É tão bom que uma das doenças infecciosas transmissíveis pela água praticamente desapareceu, que é a hepatite A. Já faz algum tempo, bastante tempo, que eu não pego nenhum caso de doente por hepatite por vírus A aqui na cidade de Petrópolis. Para combater, então, a sarna, o ideal é a higiene. Higiene, fundamentalmente só isso. Outro grande problema das crianças nas escolas é piolho. Idem. Como combater o piolho? Eles são primos, o Sarcoptes scabiei e o piolho, eles têm um determinado grau de parentesco. E é a mesma causa, é falta de higiene pessoal. Olha que interessante. Isso é na prevenção. Né? No caso da infecção mais acentuada, aí tem o tratamento medicamentoso. As pessoas, isso talvez seja uma lenda urbana, o senhor vai me esclarecer, conforme eu digo, eu não sou médico, eu sou apenas entrevistador.
Existe um tratamento que eu vejo muitas mães fazerem com relação ao piolho, que é passar vinagre na cabeça das crianças. Isso é aconselhável? Isso é útil? Ou isso aí é uma coisa que é uma bobagem, uma lenda urbana? Eu não sei se é uma lenda urbana, porque o vinagre é uma bebida ácida. Ele modifica o pH aonde ele esteja. O pH é a concentração de acidez. Quanto mais alto o pH, mais ácida é aquela substância. Não me lembro agora qual é o pH do vinagre, mas com certeza é acima de 7,5, 8. E a nossa pele, ela é habitada por nós com um pH médio de 7,4. Quer dizer, a gente é levemente azedo. E as bactérias e parasitas que convivem na nossa pele, e praticamente todos nós temos isso, essa convivência com bactérias, com protozoários e tal, não causam doença porque eles ficam num equilíbrio estável com o nosso organismo. Né? Quando acontece de uma pessoa não tomar banho em quantidade de banhos razoavelmente necessários para fazer a higienização do corpo, esse equilíbrio se desafivela e a doença toma conta da pele. Outra coisa curiosa, eu vejo as pessoas combaterem lombriga, combaterem a sarna, com ivermectina, né? Que inicialmente, quando apareceu o vírus da Covid, a ivermectina, que nada mais é do que um remédio mais próprio para sarna, para lombriga, né? As pessoas combaterem. E isso é bom, isso é salutar, isso é normal, isso é uma coisa boa de ser feita? Para tratar o quê? Para tratar a sarna, a lombriga Sim, e a sim. malária. Sim, isso tem uma vinculação técnica muito eficiente. Aqui na nossa cidade, felizmente, não temos casos de malária. É mais comum na região norte, né? O interior do Nordeste, algumas localidades mais montanhosas, elas têm também casos de malária. Mas aqui na nossa região, mesmo sendo uma região montanhosa, não temos nenhum caso de malária registrado desde há muitos anos. Mas a indicação do tratamento dessas infecções intestinais e de pele, com o uso da ivermectina, é altamente recomendado. Vou lhe contar uma historinha curiosa com respeito à malária, até a título ilustrativo para os nossos telespectadores. Uma vez eu estava em Porto Velho, Rondônia. Eu estava sentado na recepção do hotel e peguei um jornal e dizia assim: surto de malária no bairro tal. Eu fiquei pensando, eu conheço esse bairro. Aí perguntei para o recepcionista do hotel, onde é que fica o bairro tal? Ah, é esse bairro aqui. Olha que interessante. Aí peguei um táxi e não sei como é que surgiu o assunto da malária. E o taxista me falou assim: eu já peguei malária 6 vezes. Peguei, durante 6 meses, eu fiquei em tratamento por 6 meses, curei, pouco depois peguei de novo, 6 vezes. E aí eu fui um pouco mais, tentei me aprofundar um pouco mais, por pura curiosidade, do porquê que não tinha um remédio para a malária. E soube que as grandes farmas, os grandes laboratórios, não fazem um remédio para a malária porque não vai dar lucro. Né? Que tão barato e tal. A solução do problema é tão barata que não daria lucro aos laboratórios. Com outras doenças tropicais, como o barbeiro, por exemplo, né? Que transmite uma outra doença tropical, também não compensa ter remédios. O senhor pode explicar um pouquinho isso? Por que esse desinteresse dos grandes laboratórios com relação a ter um medicamento específico para tratamento desse tipo de doença? Bom, uma das explicações é essa questão do custo do tratamento. Como, de fato, essas medicações para parasitoses, elas são exageradamente baratas. Me admira que ainda existam laboratórios que fazem a manipulação. Alguns laboratórios aqui em Petrópolis
praticam essa atividade. Mas é uma questão de saúde pública. E não imaginemos... O governo não deveria ter interesse em solucionar esse problema? E tem. A Fiocruz, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e o Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, eles trabalham na produção desses medicamentos e mandam direto para o SUS nas regiões Norte e Nordeste. Porque lá o pessoal, lá na região norte, onde eu estava, o pessoal usa muito ainda o quinino para combater a malária. Sim. Tá? Agora, aqui para a doença de Chagas, que é muito disseminada em Belo Horizonte, não, em Minas Gerais, não temos ainda um medicamento específico para a doença de Chagas, ou temos. Até onde eu me lembre, a doença de Chagas, que é uma doença diagnosticada ou criada a partir das investigações do Carlos Chagas no começo do século XX, daí o nome doença de Chagas, ela hoje tem um tratamento específico que tem a propriedade de erradicar a doença do portador, sem o que ele pode correr o risco de, inclusive, morrer por doença cardíaca, parada cardíaca, além das lesões neurológicas e gastrointestinais também. Doutor, eu estou entrevistando o doutor José Maurício Lima. Eu espero que a senhora e os senhores estejam gostando. Eu preciso pedir agora um breve intervalo comercial. 2 minutos. Fique conosco, já voltamos. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito se discute a origem do pastel, mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana, uma tradição que você saboreia toda semana na feira, do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer! UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Muito bem, estamos de volta e conforme eu falei no bloco anterior, estamos conversando com o Dr. José Maurício Lima, infectologista, que gosta de ser chamado de Dr. Maurício, como ele é mais conhecido. Dr. Maurício, vamos mudar um pouquinho a nossa conversa aqui. Vamos entrar no assunto do momento, que é a Covid e a Omicron. Tá? Pouco se sabe a respeito da origem da Covid, se ela foi transmitida aos humanos por animais
selvagens, né? Ou se é um vírus que escapou de laboratório. Não nos interessa essa discussão, porque essa é uma discussão ideológica, né? Há uma briga entre esquerda e direita com relação a essa narrativa e nós não vamos entrar nessa confusão deles. Não nos interessa. Tá bom. Não, é simples. A esquerda tem uma posição, a direita tem uma posição, cada um tem a sua, vamos respeitar as ideias e as vontades, que eu sempre digo, ideologia é vontade. Se o sujeito parar para pensar um pouquinho, eu já me dei o trabalho de pensar um pouquinho a respeito disso, eu entendo que as ideologias estão mortas. Na minha opinião, comunismo, socialismo, fascismo, esses ismos todos da vida, hoje, em termos ideológicos, eles são conversas de mestrado e doutorado, conversas a nível de bancos escolares das universidades. Porque na prática, sabemos que nada disso dá certo. Essa é a grande verdade. Respeitando quem acha que possa dar certo, né? Tem aqueles que acreditam que não. Isso aí é uma possibilidade para a humanidade, cada um tem o seu jeito de pensar, eu respeito todos, mas as ideologias para mim morreram. Eu acho que hoje o que existe é um pragmatismo de resultados, tá? E eu acho que nisso reside o que talvez pudesse se chamar de uma ideologia, creio que não, mas então, temos o pragmatismo de resultados. Então não vamos entrar na origem do vírus, se foi daqui, se foi dali, de que jeito foi. O problema é que o vírus está aí. Está aí, matou milhões de pessoas no mundo, quase 670 mil no Brasil, quase 700 mil pessoas. Mas agora o vírus da Covid, ele arrefeceu. Arrefeceu, perdeu força, ou, graças à vacinação, graças à imunidade de rebanho, graças a uma quantidade percentual grande de pessoas vacinadas, tá? O vírus, mesmo presente, que ele continua presente, que ele não vai desaparecer, porque é um vírus, né? Há um convívio melhor do vírus com o ser humano e dos seres humanos com o vírus. Como é que o senhor enxerga essa nossa situação de momento? E não vamos falar do passado, porque não vai resolver para nada, né? Não tínhamos vacina, depois tivemos vacina, morreu muita gente e tal. Mas, de momento, já que as internações de Covid hoje são muito pequenas, né? Inclusive os casos de óbito agora são menores. Antes de falarmos da Omicron, vamos falar um pouquinho da Covid. Como é que você vê o panorama Covid no momento? Bom, agora nós estamos, hoje é dia 16 de março. Já tem pelo menos uns 2 meses que eu não atendo nenhum caso agudo de doença viral do tipo Covid-19. Né? É possível que isso é derivado de quê? Da imunização, como você falou agora há pouco, e da nossa capacidade orgânica de criar anticorpos contra esse invasor que não é benquisto, por nós pelo menos. Agora nós vamos ter uma mudança, já que essa variante que estava até então agora imperando no caso da Covid, ela vai ser mudada por uma outra que já criou o nome de enfim, alguma coisa da Covid, que é um outro tipo de vírus. É como o vírus que a gente tem na gripe. Ele vai sofrendo mutações. H1N1, etc, etc. Vai trocando e todo ano a gente tem que tomar a vacina contra essa infecção viral da gripe. E normalmente, no caso da gripe, a nossa situação é uma situação razoavelmente tranquila, porque a gente espera ter a infecção no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, alguma coisa no México e tal, e daí a 6 meses depois desse início na região norte, nós temos a capacidade de gerar
uma vacina muito bem qualificada para combater a nossa contaminação que vem a seguir. Então não é à toa que a nossa vacinação da gripe, ela começa a ser feita agora meados de abril, final de março, começo, meio de abril. Para que nós tenhamos, na virada do meio do ano, o nosso sistema imunológico de defesa em condições de brigar contra essa infecção que vai vir. No caso da virose, da gripe. No caso da Covid, é a mesma coisa. A cada período, a cada ciclo vital, esse vírus gera, não vou dizer filhotes, Mutações. Gera mutações, que vem com força, cada vez mais. Porque um dos princípios... Mais fortes e mais resistentes. Um dos princípios de cada forma de vida é continuar vivo. Claro. Senão não tem interesse nenhum em criar uma vida que vai morrer daqui a pouco. Claro. Os pais e filhos vão desaparecer. E aí reside uma outra dúvida que eu tenho certeza que pode estar também na cabeça de muitos dos nossos telespectadores. São Paulo já está estudando a possibilidade de aplicação de uma 4ª dose de reforço para a Covid para pessoas acima de 80 anos. Não seria o caso de termos agora uma vacina que combata a mutação em vez de reforço para aquele velho vírus? Como é que a vacina é feita? Explique-nos. É assim, todo parasita, seja ele viral, seja ele protozoário, bactéria, todos os animais que nos agridem, eles têm uma composição básica um pouco diferente da nossa. Enquanto nós temos o nosso organismo baseado numa hélice dupla do ácido desoxirribonucleico, o velho DNA, os vírus só têm uma grande metade disso, que é o RNA, é o ácido ribonucleico. E esse ácido ribonucleico é retirado das infecções para colocar num ambiente de pesquisa laboratorial que vai dizer qual é a rotina que deve ser feita naquela vacinação gerada por aquele vírus. Então não há como uma mutação apresentar-se já ao mesmo tempo, tanto quanto uma forma de adoecimento, como uma forma de cura. Essa vacina, ela precisa de um determinado período de tempo para surtir efeito no nosso sistema de defesa. Que a nossa defesa é uma imunologia muito bem programada. Se eu entro em contato com um determinado micro-organismo, na mesma hora, quase sempre, um determinado tipo de anticorpo vai me defender. Mas ele só me defende daquela infecção ali naquela hora. A outra, ou as consequências dessa infecção, serão defendidas por um outro grupo de anticorpos que estarão sendo produzidos de uma maneira mais lenta, mas com muito mais eficácia do que aquele primeiro que serviu de linha de frente de combate. Então, qual seria a necessidade de uma 4ª dose de reforço? Essas 3 primeiras não são já mais do que suficientes? Acredito que sim, mas a gente vai ter que esperar a entrada desse quarto sequenciamento viral para saber se essa resposta tem que ser positiva. Porque a gente não vai saber. Cada uma dessas formas genéticas do vírus da Covid é uma forma independente. Quem vai neutralizar ou não é o nosso organismo. A função do vírus é usar o nosso organismo para, usando o nosso material celular, gerar vida para ele. É por isso que ele nos atinge.
Duas questões. A primeira, um vírus, ele tem um período de vida, ou seja, ele tem uma duração, assim como o humano vive 70, 80, 90 anos e tal. O vírus, ele tem um período de vida? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, agora com relação às vacinas. Eu estou fazendo as duas para não esquecer, porque eu acho que é importante. Né? Primeiro, a duração da vida do vírus. E a segunda pergunta é, tivemos uma vacina muito rápida, uma vacina fabricada fugindo aos padrões científicos de criação de uma vacina, pulando etapas, né, de testes dessa vacina e aplicando uma vacina prematura à população. Talvez por isso, talvez responda a necessidade de uma quarta dose, de uma quinta, de uma sexta, sei lá, doses infinitas aí. Eu queria que primeiro o senhor nos falasse da idade do vírus e segundo sobre o fato dessa aceleração, por conta da necessidade, é óbvio, né, da aceleração da pulagem, do pulo de etapas da vacina, que seria o ideal para se ter uma vacina. Por favor. Bom, de fato, os vírus eles têm uma permanência na nossa estrutura orgânica variável e geralmente é muito curta. No caso da Covid, estima-se, ninguém sabe isso direito, mas estima-se que o tempo de vida do vírus causador da Covid é mediada em torno de 15 a 20 dias, que é o tempo em que o meu organismo vai necessitar para eliminar o vírus do meu corpo, não permitir que ele venha causar consequências mais agressivas do que ele já tem feito em mim. Então, 15, 20 dias. Outros vírus demoram um pouco mais. Um vírus da gripe pode chegar, por exemplo, a 25, 30 dias. Ele fica, vai e volta, se instala aquele pigarro crônico. Quer dizer, os vírus eles têm uma duração de vida razoavelmente limitada, não é muito longa. Mas eles são, como exatamente isso, eles são extremamente agressivos, porque a nossa defesa contra eles depende da minha imunologia, da sua, de cada um de nós. E a minha imunologia, como a sua, ela vai depender de ter entrado em contato com aquele material genético daquele vírus, daquela variante. A Covid, ela tem agora provavelmente a quarta variante do vírus. E a gente vai ter que esperar o nosso organismo criar a sabedoria de anticorpos para neutralizar esse vírus e evitar grandes infecções comunitárias. Doutor, televisão, a gente tem um compromisso com os nossos anunciantes, de tal sorte que eu vou lhe pedir a gentileza, nós interrompermos aqui, é apenas 2 minutos, fique conosco, é muito rápido, já voltamos. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito se discute a origem do pastel.
Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Aí, conforme eu falei, estamos de volta e foi muito rápido. Ah, nem sentiram. Ah, assim é que é bom. Ah, não tem dor. Estou aqui batendo um papo com o Dr. José Maurício Lima, infectologista. Doutor, vamos novamente mudar de assunto nesse bloco. Vamos falar agora um pouquinho da Omicron, que chegou até nós com muita publicidade, como sendo de uma contaminação mais rápida do que a Covid, porém com efeitos menos danosos. Ou seja, não causa tantas mortes quanto causou a Covid há poucos meses atrás, há pouco tempo atrás. Nos fale um pouquinho dessa Omicron, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais a respeito desse novo vírus. Não é tão importante esse novo vírus para a gente. O mais importante é que nós tenhamos a consciência do nosso sistema imunitário, da nossa capacidade de produzir anticorpos contra esses agentes invasores. No meu caso específico, claro que eu tomo todos os cuidados. Lá no meu consultório, eu não parei, eu vou falar isso com tranquilidade, não parei atendimentos nenhum dia, desde o começo da pandemia, lá no começo de 2020, estamos completando 2 anos agora, de atendimentos lá no consultório, mas sempre usando máscara, lavando as mãos com álcool gel ou sabonete, que o efeito é igual, e mantendo sempre uma alimentação correta, evitando os excessos, evitando ganhar peso, porque muita gente ganhou peso nessa infecção da Covid. As pessoas ficaram muito angustiadas. E com isso, o nosso componente imunitário sente a necessidade de ter tranquilidade. E a gente carrega na fase da alimentação para trazer a tranquilidade para o nosso corpo. Uma das coisas que mais mexem com a nossa defesa contra viroses é o estresse de uma maneira geral. Seja por falta de dinheiro, seja por filhos que não estão se desenvolvendo bem na escola e precisam, porque o futuro deles é deles, não será nosso. Seja qualquer motivo da nossa estrutura de busca da felicidade. Qualquer coisa que gere isso faz com que a gente tenha a necessidade de consumir comida, porque ela vai gerar a produção de uma substância genericamente chamada de endorfinas, que são responsáveis por nos manter felizes. E essa questão da nossa felicidade tem a ver com a nossa imunidade. Certamente os seus telespectadores devem conhecer alguma pessoa, talvez até na própria família, que morreu de tanto mau humor
de tanta infelicidade. Morrem mais cedo. A gente tem que ser feliz. Muito feliz. Quanto mais feliz, maior o tempo de duração. Mas a natureza, ela é miserável. E ela criou uma regra, que é a seguinte: você não vai viver mais do que 100 anos. E ela então chega numa pessoa, ela, a natureza, vê aquela pessoa, certamente vocês têm conhecimento disso, muito bem obrigado, com 90 anos de idade, lúcida, orientada no tempo, no espaço, gosta de fazer brincadeiras, adora os bisnetos e eventualmente até os trinetos. Essa pessoa vai chegar ao final da vida por uma doença que é inevitável matar-nos, que é a idade. A velhice nos matará, queiramos ou não. Não tem vacina para isso. Vamos falar agora a respeito de algo que está acontecendo na China, muito presente, de alguns dias para cá, ou de algumas poucas semanas para cá, que é o efeito rebote da pandemia. O que eu chamo de efeito rebote da pandemia? A Covid, sabe-se, iniciou em Wuhan, na China, né? Ponto de partida, ponto básico, ponto inercial da Covid, e dali se espalhou para o mundo. Só que agora estamos em Xangai, com uma quantidade muito grande de casos de Covid, mas muito grandes, assustando inclusive o governo e assustando outros governos, porque a transmissibilidade é muito rápida, como todos nós já sabemos, e a mortalidade também muito alta. Toda pandemia tem esse efeito rebote, ou isso houve mais algum descuido do governo e da população com relação a isso? Como é que o senhor enxerga o fato de estar acontecendo uma nova onda de Covid-19 na China? Não é muito difícil entender isso, não. Um dos caminhos para entendimento disso passa também pela nossa capacidade de nos defendermos, pelo nosso sistema imunológico. Com relação ao Covid, nós entramos em contato agora, há 2 anos e pouco atrás, entramos em contato com um vírus, o Covid, do qual nunca nem tínhamos ouvido falar, nem tínhamos lido e nem tínhamos adquirido nenhuma doença por aquele negócio. Quer dizer, o nosso sistema de defesa, como nós, também não tinha nenhuma relação com esse vírus. E ele foi razoavelmente eficiente em nos proteger depois de 2 anos, fazendo com que a nossa média de doença aqui no Brasil, atualmente, esteja beirando alguma coisa como 70 casos por dia. A última notícia que eu vi foi isso. Mas o nosso organismo, ele tem as suas deficiências. O tempo que ele leva para arregimentar anticorpos contra esse vírus é variável de pessoa para pessoa. Da faixa etária acima de 60 anos, já considerado terrivelmente como idosos, eu não gosto dessa palavra não, na minha cabeça eu estou com 37 anos e muito bem vividos até agora. Na realidade vou fazer 71 daqui a pouco. Mas eu gosto de estudar, eu gosto de conversar, eu gosto de ler, gosto de aprender coisas, e isso me torna uma pessoa feliz. Então, nos meus 46 anos de trato com as doenças infecciosas e parasitárias, eu nunca peguei nenhuma doença desde a época em que eu trabalhava no DIP. Nunca adquiri nada, vezes nada. É interessante, eu não me lembro quando foi a última vez que eu tive febre. Deve ter sido lá no final da minha adolescência, quando eu tive cachumba.
De lá para cá, nada mais me pega. Pode vir que eu aceito. Você sabe que pessoas assintomáticas, ou seja, pessoas que não possuem, não pegam nenhum tipo de doença, principalmente essas doenças virais, eu tenho notado o seguinte: essas pessoas têm uma qualidade de vida muito boa, se alimentam muito bem, fazem exercícios físicos, se cuidam, e isso aumenta a carga imunológica da pessoa e ela passa batida, digamos assim, Sim. por vários vírus, por várias bactérias e tal, não a afetam. Eu estava inclusive conversando sobre isso com o dono de um hospital e ele disse: não, você está com toda e completa razão, sabe? Pessoas que têm uma boa qualidade de vida, que se cuidam e tal, passam muitas vezes incólumes por isso aí. Porque eu me lembrei que mesmo eu tomando a vacina da gripe todo ano eu tenho gripe. Parece uma brincadeira, mas é sério. É sério. Agora, aí também me explicaram, um outro médico me explicou, disse: Bernardo, você toma a vacina da gripe, não é para combater a gripe, não é para não ter gripe. É para que a sua gripe não evolua para uma pneumonia, não evolua para alguma coisa mais séria, né? Por isso é necessária a vacina da gripe. Doutor, eu estou aqui conversando com o doutor José Maurício Lima, infectologista. Doutor Maurício, tá nos restando pouco tempo, eu vou abrir um espaço aqui para o que o senhor quiser falar e até mesmo para as suas despedidas. Fique à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite que me fizeram para vir aqui conversar com os seus telespectadores sobre alguma coisa ligada à infectologia. É um prazer muito grande conversar sobre esse assunto, doença transmissível, porque a minha vivência nisso é longa. E eu aprendi, não só nos estudos, mas na observação, a respeito das infecções, a respeito das doenças. E eu concordo com a sua linha de raciocínio, dizendo que as pessoas de bem com a vida têm uma vida melhor. Claro, porque o nosso sistema de defesa, ele vive muito bem, obrigado. A partir do momento em que a gente tenha dificuldades com o nosso equilíbrio emocional, a gente tenha defesas em lidar com os fatores de estresse na nossa vida, o nosso sistema de defesa, ele entra em decréscimo. E chegará a um determinado ponto em que, queiramos ou não, a gente vai terminar adquirindo alguma doença um pouco mais grave do que o normal. Então eu queria agradecer muito ao Bernardo pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje com vocês conversando, digamos assim, nada cientificamente, mas com seriedade, sobre o assunto das doenças infecciosas e algumas parasitoses também. Olha, doutor Maurício, eu gostaria novamente de lhe agradecer a sua vinda aqui. Gostei muito do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa. Espero que tenha sido útil aos nossos telespectadores, que possamos ter contribuído um pouco para esclarecer algumas coisas, né? Até para ajudar as pessoas com relação a isso. Eu quero dizer o seguinte: a senhora é o senhor. Quero primeiramente agradecer a paciência, a gentileza, o carinho da audiência. Quero mandar um abraço também, novamente, aos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes. Muito obrigado pela audiência nessas praças. Sei que estamos bombando aí na cidade dos senhores. Muito obrigado. Quero dizer que hoje é dia 16 de março. Ontem completamos aqui em Petrópolis 30 dias da tragédia, né? 234 mortos, ainda 4 desaparecidos. Né? Mas ontem eu escutei uma frase muito interessante de um bombeiro. Salvamos em Petrópolis quase 40 pessoas que estavam soterradas. Sabe, isso é... Olha, perdemos 233, 234 vidas, mas 40 vidas foram salvas. Trabalho dos bombeiros. Olha, então, minha homenagem, meu agradecimento aqui a todos os bombeiros e os voluntários que trabalharam
na nossa tragédia aqui. Fica a minha saudação e meu carinho a eles. E quero dizer que semana que vem vamos ter um novo programa, uma nova entrevista. Quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.